Sabe aquelas igrejas que têm abraços nas fotos, mas não tem abraços lá dentro? Tem um templo muito bem construído, mas as relações estão destruídas? Tem placa lá fora com o nome de igreja, mas eles não vivem como igreja lá dentro? Pois é, esta é a igreja de Sardes. O jardim é verde, é bem florido, mas quando as pessoas se aproximam, descobrem que todo aquele plantio verde é de plástico, não tem vida. Gente querida, hoje nós falaremos sobre a quinta igreja mencionada no livro do Apocalipse, que é a igreja que estava na cidade de Sardes. Diferente das demais igrejas que nós já tratamos aqui anteriormente, a igreja de Sardes, a igreja que está em Sardes, ela não recebeu nenhum elogio de Jesus. Como, por exemplo, em Éfeso, a igreja de Éfeso, ela foi elogiada pela sua fé, por se opor aos homens maus e também colocar à prova os falsos apóstolos. A igreja de Esmirna, ela foi uma igreja elogiada por Jesus por sua espiritualidade rica e pela sua fidelidade. A igreja de Pérgamo, por exemplo, ela foi elogiada por conservar a sua fé. E até a igreja de Tiatira, que nós tratamos aqui na semana passada, ela foi elogiada pelo seu amor, pela sua fé e pelo seu serviço no reino. Mas Sardes não. Ela não recebeu nenhum elogio sequer de Jesus. Embora ela trabalhasse, embora ela se dedicasse a manter a igreja aberta, a manter a comunidade funcionando, Jesus não considerou relevante os trabalhos deles na igreja. Mas antes de nós entrarmos e entendermos melhor o que aconteceu com a igreja de Sardes, nós vamos ler juntos a mensagem de Jesus a esta igreja. Vamos ler juntos? Apocalipse, capítulo de número 3, do verso 1 a seguir, que diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de que está vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça os que resta e que estava para morrer, pois não achei as tuas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pessoal, lendo essa narrativa, nós percebemos muita semelhança da igreja de Sardes com os movimentos da igreja atual. Porque se percebe hoje que boa parte da liderança da igreja passou a acreditar que o sucesso do ministério está no bom desempenho da divulgação dos trabalhos que ela costuma fazer na comunidade. É por isso que nós vemos hoje tantos investimentos em muitas redes sociais, nas mídias sociais, na beleza dos templos, nas liturgias dos cultos, enfim, nas estruturas que chamamos de igreja. Até porque, já dizia a sabedoria, a propaganda ela é a alma do negócio. O que não é de todo errado, gente? Eu sou consciente disso, que a igreja precisa se modernizar, que a igreja precisa aprimorar a sua prestação de serviço na comunidade em que ela está inserida. Eu concordo que as pessoas merecem um trabalho bem feito pela igreja. Mas a questão aqui não é essa. O problema é que muitos estão apresentando fotos e vídeos nas redes sociais de uma igreja que não existe pessoalmente. Essa semana eu estava num encontro de pastores e conversava com alguns amigos e 2 deles testemunharam que tentaram se integrar
em algumas igrejas famosas, né, com boas estruturas. Só que quando eles chegaram lá, foram conhecer os bastidores, eles descobriram que não era nada do que as mídias mostravam. Tinha um bom marketing, tinha uma boa divulgação, muitos seguidores, muitos likes, mas a realidade não tinha compatibilidade com a propaganda que a igreja fazia. Sabe aquelas igrejas que têm abraços nas fotos, mas não tem abraços lá dentro? Tem um templo muito bem construído, mas não tem relações bem estruturadas. Aliás, as relações estão destruídas. Tem placa lá fora com o nome de igreja, mas eles não vivem como igreja lá dentro. Pois é, esta é a igreja de Sardes. Em Apocalipse capítulo 3, verso 1, Jesus diz para eles o seguinte: vocês têm nome, ou seja, vocês têm fama de que vive, mas estás morto. O que a mensagem está dizendo é que quem vê de fora a igreja de Sardes encontra uma igreja viva, pulsante, mas quando entra lá dentro, encontra uma igreja morta. O jardim de vocês, é como se Jesus estivesse dizendo, o jardim de vocês é verde, é bem florido, é belo aos olhos. Mas quando as pessoas se aproximam, descobrem que todo aquele plantio verde é de plástico, não tem vida. E isto me arremete, me faz lembrar das palavras de Jesus em Mateus capítulo 23, dos versos 26 a seguir, quando ele diz aos religiosos, aos doutores da lei: ai de vocês, fariseus hipócritas, porque vocês parecem túmulos bem adornados, com bela aparência, mas só por fora. E Jesus vai dizer, porque por dentro estão cheios de ossos, de morte e de toda espécie de imundícia. Aí Jesus conclui assim, exteriormente parecem justo ao povo, mas o vosso interior está repleto, cheio de falsidade e de perversidade. Palavras de Jesus. Sabe por quê, gente? É muito mais fácil manter a aparência do que mudar de vida. Sardes é uma igreja que vive da fama do passado, para que não repare as ruínas do presente. É esta a indiferença que os irmãos de Sardes tinham para com Deus, para com a sua própria espiritualidade. E esta indiferença gerou morte na igreja. Eles perderam a sensibilidade. Gente, eles perderam o afeto, porque está morto. E se está morto para Deus, necessariamente está morto para a comunhão, está morto para o próximo. A igreja se tornou tão insensível, gente, que a primeira recomendação da mensagem de Jesus para a igreja de Sardes, sabe qual é? Procura o teu irmão. No verso 2 do capítulo 3, Jesus diz para a igreja, consolida os que estão para morrer. Perceberam? Jesus não pede para melhorar a liturgia do culto. Jesus não pede para eles restabelecerem os horários de reuniões. Não. Jesus pede para eles restabelecerem a comunhão. Porque, gente, o avivamento que Sardes precisava não estava na reparação do desempenho litúrgico. O avivamento que a igreja precisava estava na comunhão de todos os membros. É por isto que a primeira recomendação é dar assistência e consolidar os irmãos. Foi isso que Jesus disse para a igreja de Sardes. Nós precisamos entender que o avivamento da comunhão com Deus é resultado da comunhão dos irmãos na igreja. Aí vem uma pergunta que às vezes a gente faz sempre, né? Mas não é Deus que consolida e que fortalece as pessoas? Por que Deus pede para que o anjo da igreja, junto com os mais fortes que ali estavam, fortalecessem os que estavam para morrer? A resposta é claro que sim. É Deus quem restaura e Deus quem consolida as pessoas. Mas então vem outra pergunta, mas como que Deus faz isso?
A resposta é: Deus fortalece os irmãos através dos próprios irmãos. Em Lucas, no capítulo 22, verso 32, Jesus diz para Pedro assim: quando você se converter, Pedro, vai lá e fortaleça os teus irmãos. Jesus está dizendo para Pedro aqui que conversão não é só se voltar para Deus, é também convergir para o próximo, para o irmão. Por isso que eu sempre digo, e sempre digo isso aqui, que conversão, antes de nos levar de volta para o céu, nos leva de volta para o nosso irmão. Por isso que Jesus diz: quando você se converter, Pedro, vai lá e fortaleça os teus irmãos. E este é o entendimento de quem recebe avivamento espiritual. De que o sopro de Deus em nós é reverberado através de nós, pessoal. Nós recebemos vida para gerar vida, porque vida é fluxo, rios de água viva. Isso é a vida de Deus. Por isso que eu me inquieto todas as vezes que eu me lembro da oração do grande evangelista Moody, quando ele estava no seu leito de morte. Contam que Moody fez essa oração quando estava para morrer: Deus, me perdoe por ter levado até a ti apenas 1 milhão de vidas. Para Moody, gente, ter vida é inspirar vida nos outros. Nós estamos precisando urgentemente de um avivamento. Sardes é a igreja que precisa do sopro de Deus, do avivamento de Deus, porque é uma igreja morta. Mas quando nós falamos de avivamento, nós não estamos falando de algo produzido em um culto. Avivamento não tem hora marcada, gente. Avivamento é um novo caminho. É uma conversão à vontade de Deus. Nós precisamos dar um basta de uma vez por todas nos animamentos. Nós estamos precisando de avivamento, gente. Tem muitas comunidades que estão animando auditórios, mas Deus está convocando uma geração que seja dispenseiros da graça do evangelho para avivar corações. É isso que Deus está procurando. E como que é feito isso, Elter? Apocalipse 3:2. Jesus diz para Sardes assim, lembra-te de que tens recebido e ouvido, guarda e se arrependa. Isto nos ensina que avivamento vem pelo entendimento do evangelho que gera em nós o arrependimento. Sardes, gente, precisava voltar para o evangelho, para receber vida novamente. Sardes precisava abandonar as aparências para viver a verdade de Jesus. O convite de Deus para nós hoje é para nós abandonarmos, gente, as aparências. Vamos rasgar as nossas vestes religiosas, que só nos dá estética, só nos adorna por fora. Nós precisamos mesmo receber vida de verdade. Esse texto aqui que nós lemos nos ensina que Deus não precisa de muitos para derramar o seu avivamento sobre nós. Se Deus encontrar um coração disposto a receber e viver o seu evangelho, já é o bastante para ele começar uma nova história em nós e na igreja, no local que nós estamos inseridos. Embora a igreja de Sardes, gente, fosse uma igreja morta, mesmo assim, o texto vai dizer que havia lá alguns poucos irmãos que estavam sobrevivendo na igreja morta de Sardes. No verso 4 do capítulo 3 que nós lemos aqui, Jesus disse que lá havia alguns poucos irmãos que não se contaminaram, ou seja, eles ainda respiravam vida numa igreja morta. Isso não é extraordinário, gente? Numa igreja morta havia alguns poucos irmãos que ainda tinham vida. Era através destes poucos irmãos que Deus estava convidando Sardes ao avivamento. Isso nos mostra que é possível viver com Deus num mundo caído e morto. No primeiro livro de Samuel, nós encontramos uma narrativa extraordinária de um jovem que cresceu junto com o sacerdote Eli
e os seus 2 filhos. O nome desse moço era Samuel. E no livro que leva o seu nome, 1 Samuel, nós encontramos a história de que Samuel vivia com os 2 irmãos, Ofni e Finéias. E o texto diz que estes 2 irmãos eram maus e eram ímpios. Eles roubavam a oferta na tenda e se deitavam com mulheres na entrada da tenda. O local que era reservado para oferecer sacrifícios a Deus. Esses 2 irmãos, Ofni e Finéias, eles desprezavam a Deus. Mas o texto diz que Samuel permanecia perante o Senhor com integridade e com fidelidade. Mesmo numa casa de pecado, Samuel se manteve fiel a Deus. Vocês lembram também quando nós tratamos na semana passada sobre a narrativa do primeiro livro dos reis? Que num período de profunda idolatria, de profundo desvio do Senhor, onde o povo se corrompeu, Deus aparece para o profeta Elias e diz: ainda tem 7.000 pessoas que não se dobraram à idolatria. E Jesus diz para Sardes: há aí numa igreja morta uns poucos que não se contaminaram, que não foram com a maioria, que permaneceram fiéis a Deus. E Jesus disse que estes poucos irmãos eram dignos. Mas dignos do quê? O texto diz, de andar com Jesus. Num contexto de morte, num contexto de insensibilidade, de imoralidade, só pode ter vida quem anda com Deus, quem anda com Cristo. Foi por isso que ele disse em João: eu vim para que tenham vida. A igreja em Sardes abandonou o caminho para aperfeiçoar a estética. Eles restauravam o templo, adornavam as estruturas, mas destruíam as relações com Deus e com o próximo. Como diziam os antigos, Sardes é a igreja que vende gato por lebre, sabe? Vive de uma fama, sustenta um nome de igreja porque tem nome, mas não tem vida, não tem amor. Gente, não tem verdade, é fake, é tudo mentira. E o que irritou Jesus não foi a fraqueza deles. O que irritou Jesus foi a mentira deles. Porque para Jesus não tem problema nenhum ser fraco, doente, imperfeito. O problema é ser tudo isto e mentir dizendo que não. O problema é ter bastidores destruídos pelo egoísmo, pela mentira, mas aparentemente apresentar uma comunidade ou uma vida que não tem compatibilidade com os bastidores. Sabe aquela turma que é pecadora, mas arrota a santidade? Então, estes eram os crentes de Sardes, em Sardes. Tinha nome e fama de que estavam vivos, mas na realidade estavam mortos na sua própria prepotência. É por isso que eu oro nesses dias, para que Deus desmanche com o sopro da sua boca todas as estruturas religiosas de plástico que foram construídas para enganar o povo. Que o sopro do avivamento de Deus restaure os nossos corações, traga para a nossa espiritualidade vida, mas que também destrua as estruturas que não glorificam o seu nome. Gente, a minha oração hoje é para que você volte depressa ao fervor do Espírito. Você não pode mais aceitar esse caminho, essa caminhada com Jesus, mas uma caminhada morta, sem vibração, sem vida, sem fervor. Volte hoje, arrependa-se dos seus erros, do seu pecado, reconheça os seus erros e receba a vida, receba o sopro de Deus hoje. Que a sua casa seja cheia da virtude de Deus. Essa é a minha oração. É tempo de avivamento, gente. É tempo de mudança de rota. É tempo de nos voltarmos ao Evangelho pela metanoia, pela mudança de mente provocada pelo Espírito, pelo poder da sua santa palavra.
A mensagem à igreja em Sardes abre Jesus dizendo: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós já tratamos sobre essa questão do número no Apocalipse. Mas vamos relembrar. O número 7 fala de totalidade, de inteireza, fala de perfeição. O Espírito no grego também traz a ideia de vento, de sopro, de fôlego de vida. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja em Sardes. Ele está dizendo que ele é o Espírito que sopra vida numa igreja que está morta. Aleluias! Em Ezequiel capítulo 37 eu me lembro da história que Deus levou o profeta em uma visão para um vale de ossos secos e perguntou para o profeta: podem viver esses ossos? E Ezequiel disse para Deus assim: tu sabes, o Senhor sabe. Aí Deus respondeu para ele: então profetiza, Ezequiel. Enquanto Ezequiel profetizava, ele ouviu um ruído, ossos se juntando no seu osso, nervos sendo construídos naquele esqueleto, pele, carne. Aí Deus disse para Ezequiel: profetiza, Ezequiel, diga, vem dos 4 ventos, sopro, espírito, e sopra sobre estes mortos para que eles vivam. Sabe o que Deus estava dizendo para Ezequiel? Que ele iria restaurar a vida num Israel que estava morto. Mas agora, no Novo Testamento, no Apocalipse, não era mais vida sobre um povo étnico, o povo de Israel. Agora é sobre a sua igreja. Ele diz para João escrever que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus para dizer que ele ainda está soprando. Ele está soprando sobre nós o seu Espírito, o Espírito de vida. E neste tempo, ele ainda sopra a vida sobre nós. É por isso que eu vim aqui hoje dizer para você: receba a vida pelo Espírito de Deus hoje. Receba fervor, vigor, o sopro do Espírito Santo para que você tenha vida. Eu termino com as palavras de Jesus à igreja de Sardes. Você quer vida? Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito continua soprando, continua dizendo para a sua igreja.